Bem, meus amados irmãos, muito bom dia aos que chegaram agora por último, muito bom dia a todos novamente. Que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão por ter os vossos corações a compartilhar com o meu e nós compartilharmos muito mutuamente o desejo do aprendizado do amor. Que todos recebam o meu afeto, a minha alegria, a minha gratidão. Claro que ínfimo ainda o meu amor, que possam sentir o meu abraço carinhoso e o meu agradecimento por vocês, como sempre falo, né? Perdoa-me. Aliás, eu falo todo dia as mesmas coisas, porque eu não sei outras coisas para falar, né? É, alegria e a gratidão, porque todos vocês, com tantas outras opções que tinham para fazer, inclusive até ficar bem dormidinho, aconchegante, né? Preferem estar comigo, estarmos juntos. E é nesse alimento recíproco que nós vamos, no nosso desejo, no nosso propósito, de aprendermos a amar. Que possamos, né, como recomendação do nosso mestre, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e principalmente coração de sentir, né? Todo o envolvimento do infinito amor de Deus, o nosso Pai. Tudo que nos envolve e que nós fazemos parte dessa natureza exuberante, desse sol, da brisa, deste momento onde a estação primaveril nos traz os exemplos que nós olhamos para as plantas nesse reino de evolução, de inteligência, onde todas as folhas estão caindo e, em breve, novas folhas nascerão, novas flores e novos frutos. É semelhante à nossa reencarnação. Um dia, em pequeninas células, imantada pelo ser divino que somos, começamos uma divisão celular de uma única. E entre as mitoses e meioses, digamos assim, elaboramos e estruturamos o corpo físico, a veste que vai nos ajudar, nos impulsionar ao caminho da construção do reino divino do amor, na intimidade dos nossos corações. E aí, dentro dos projetos encarnatórios, de maneira geral, essa veste a cada dia mais fica exuberante e bela e resplandecem em ações e movimentos de construções de alegria e de amor. E, ao longo desse período ao qual estamos com essa veste, ela também, como nas estações primaveril da natureza, a nossa veste, o nosso corpo físico vai se declinando e como as folhas que vão caindo e no nosso nível de evolução de criaturas humanas, nós aí um dia deixamos essa veste e aí resplandecerá, né, os frutos do trabalho redentor que aqui elaboramos no projeto reencarnatório e que aqui viemos realizar. Que possamos, não só nos domingos de manhã,
mas em todo dia como uma nova oportunidade, como um ciclo. A cada manhã nós temos olhos de ver, coração de sentir, a grandiosa oportunidade que é cada dia que raia o sol. De nós termos coração de sentir o envolvimento do infinito amor e sermos instrumentos de envolver aqueles que estão conosco, que de alguma forma compartilham conosco a nossa vida diária, que nós possamos sermos instrumento dos estímulos, dessa alegria e dessa esperança. E, como sempre fazemos, né? As nossas manhãs nós buscamos sempre o nosso referencial, o farol das nossas vidas. A vivência da lei divina que reencarnou conosco para exemplificar. Então, nesse momento, todos os nossos corações agradecidos e felizes, buscamos o coração magnânimo e amoroso de Jesus. E continua ecoando em nossas consciências as suas palavras há mais de 2000 anos. E a que vem hoje à mente é quando ele estendeu a sua mão amorosa e com seu magnetismo de amor imensurável, falou-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Falando ao nível de escola planetária, do nosso planeta Terra. E ele disse, né, ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Se não for colocando em prática os meus exemplos e vivendo comigo o meu amor. Oh, meus amados irmãos, que alegria de nós já sabermos disso hoje, que ele é o nosso modelo, que todo dia, no mundo de provas, expiações e reparações, estaremos enfrentando e teremos que tomar decisões e teremos que fazer escolhas. É lei divina. E quando nós ainda, como ele disse, né, nas nossas imperfeições, no nosso aprendizado, ficarmos em dúvida de que decisão tomar, de que escolha fazer, de como resolver as situações, né, que é chegada a nós em todos os níveis, familiares, profissionais, sociais, em todos os aspectos. E ir ao Pai através dele, do nosso mestre, é buscar nos seus exemplos, nos seus ensinamentos, e passarmos a vivenciar, a aplicar em nós. Mas ainda carregamos vibrações, vontades, impulsos, desejos, gostos, que continuam armazenadas em nossas células perispirituais, das escolhas que fizemos ao longo dos milênios. E muitas vezes não temos com clareza como realmente fazer o melhor. Não o melhor olhando para nós como corpos, mas fazer o melhor olhando para nós e para todos como Espíritos de Deus. E é por isso que nós nos encontramos nessas manhãs. É para que juntos possamos irmos trazendo recursos, esclarecimentos ao Espírito imortal que somos. Para que a nossa percepção, a nossa visão, a nossa compreensão se expanda além aqui do atendimento das necessidades da vida corporal. E nós
constantemente estamos precisando de ajuda, de amparo e de auxílio. E isso é recíproco entre todos nós. Porque é na percepção de nós mesmos é que nós vamos trabalhar arduamente na nossa intimidade, para que possamos conseguir fazer realmente as melhores escolhas agora. Porque as escolhas que fizemos ao longo dos milênios, elas já foram feitas. As plantações, as sementes já foram lançadas. Mas agora, nós estamos colhendo. Mas o melhor de tudo, e a alegria é que estamos fazendo novas plantações. Por isso, aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos, em seu nome, Senhor, e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz, presentes em cada lar, conectados conosco nessa manhã, conceda a todos nós o amparo, o apoio, a assistência, a segurança, Senhor, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, em nossa sociedade, em nosso país, em toda a nossa escola planetária. Senhor Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que ser gratos por tudo nas nossas vidas. Mas também, Senhor, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. O quanto temos, Senhor, que lutar com os impulsos, com os desejos, com os nossos gostos, e que nós já sabemos que são ainda energias doentes, desequilibradas, sentimentos doentios que ainda carregamos de orgulho, de vaidade, de prepotência, de ambição, e queremos tanto, Senhor, renovar. Queremos tanto, Jesus, transformar tudo isso em vibrações de humildade, de paciência, de tolerância, de compreensão. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós a impulsividade, a crítica, o julgamento. Ajuda-nos, Senhor. Que as suas vibrações de amor, que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos pacientes, compreensivos, tolerantes, amorosos, amáveis, afáveis, dóceis. Ajuda-nos, Jesus, para que sejamos instrumentos do seu amor, porque continua ecoando em nossas consciências que o seu coração magnânimo é o caminho, a verdade e a vida. Os seus exemplos é o norte, o farol da construção do reino divino em nossos corações, como o Senhor disse. Ninguém chegará ao Pai se não for através do meu amor. Para que onde estivermos, Jesus, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que sejamos instrumentos de bondade, de esperança, de concórdia, de alegria, de estímulos, de amor. Porque já compreendemos, Senhor, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que só através da prática do bem e do amor é que iremos nos renovar. Ajuda-nos, Jesus, para que onde passarmos, deixarmos
rastro de alegria, de esperança, de concórdia e de paciência. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? A recomendação da equipe do nosso diretor espiritual, nosso professor Eurípides Barçanufo. Nossos estudos, os nossos encontros, é balizado, né, na alimentação dos nossos espíritos, dos nossos corações, com o nosso Evangelho, né? E o nosso Evangelho, segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina espírita. E como sempre falamos, né, o Evangelho é o nosso manual de evolução, manual diário. E peço perdão e desculpa a todos, né, porque ainda na minha ínfima pequenez, né, eu ainda sou um instrumento muito deficiente dos espíritos amorosos e bons a trazer a todos os vossos corações, né, a essência que, não sei se eu poderia assim dizer, mas eu acredito que sim, né, é que eu gostaria de que nessas manhãs nós juntos, né, transmitir a essência que a minha compreensão é, a essência do Evangelho é a alegria. A compreensão e a vivência desses ensinamentos é a alegria e a esperança. E a compreensão que nós somos essas criaturas divinas, só de nós sermos criados por Deus, é suficientemente já base para a imensa alegria. E com a doutrina espírita, com a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, veio clarear para nós esse caminho, essa esperança, para que nós possamos compreender exatamente o que é a essência do nosso projeto reencarnatório. O que aqui realmente é o primordial de sentimentos que viemos para renovar, que sementes realmente devemos plantar, como fazer para colher as plantações que fizemos. E então, o meu desejo é que se eu conseguisse, né, ser instrumento suficiente para levar a todos os vossos corações o entendimento da alegria, da essência da alegria do nosso Evangelho. E aí, então, meus amados, vamos então na nossa caminhada, que o nosso capítulo hoje é o capítulo 18. Capítulo complexo, não tenho compreensão e sabedoria para poder explicar melhor. Assim, né? Lógico, os benfeitores que me ajudam têm, mas o instrumento sou eu. É semelhante a um expert em tocar, digamos, um acordeão em que as cordas estão tudo
gastas e danificadas, né? O som não sairá de acordo. Então, eu já peço perdão, porque com certeza não conseguirei transmitir, né, ao nível desses espíritos amorosos e bons que me ajudam. E o Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Na minha pequenina compreensão, é o Evangelho onde as parábolas, eles são o capítulo onde as parábolas são mais complexas de entender, né? E quais são os itens que tem aqui? Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Parábola do festim das bodas, a porta estreita. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esse aqui é duro para nós, ó. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. E dentro das instruções dos Espíritos, olha bem, dar-se-á aquele que tem e vai tirar daquele que não tem. Olha as parábolas, né? E, grandioso e belo, né? O último item, que é pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. É pelo aquilo que eu faço, não é qual igreja que eu vou, não é qual religião que eu tenho. É aquilo que eu faço. Meus amados, inclusive, né, o próprio nome disse, parábola do festim de bodas. Como compreender, né, Jesus, né, com uma parábola dessa aqui, né? Vamos fazer alguma colocação que de repente pode nos ajudar, né? Bom, conscientes somos que Jesus, né, o Espírito de maior sabedoria e amor, governador da nossa escola planetária, aqui reencarnou conosco. E que, pensem comigo, né? Hoje, mas pensem comigo, há 2000 anos atrás, como esclarecer nós, Espíritos de Deus, naquela condição evolutiva, como explicar leis divinas, eternas e imutáveis, transcendentes, porque os ensinos de Jesus valem para a eternidade. Como falar isso na nossa ainda ínfima condição de compreensão, até de língua, de vocabulário, de palavra? Pensem comigo. Claro que, como o maior pedagogo, né, da nossa escola planetária, ele poderia usar de métodos de pedagogia, né, que nós nem compreenderíamos até hoje. Mas como que ele ia fazer para falar, né? Porque a primeira coisa, né, com certeza, eu acredito que tenha conosco aqui, né, participando encarnados, muitos professores, né, professoras, né? E qual é o objetivo de quem vai ensinar? É ser totalmente incompreendido? O objetivo de quem vai ensinar é que ele seja o mais compreendido possível. Vamos dizer assim, isso é uma regra básica, muito fundamental, né? Porque se eu for explicar alguma coisa para alguém, eu vou querer não ser compreendido, eu vou querer ser compreendido. E como é que Jesus ia fazer, né? Se ele não fosse tentar trazer algo que pudesse tocar os corações daquele nível de entendimento, com aquela linguagem, com aqueles costumes, para que pudesse penetrar o Espírito. Porque ele não estava falando, não sei se eu estou conseguindo explicar, Jesus não estava falando para um povo de um costume. Jesus estava falando para o Espírito imortal. Mas que naquela oportunidade, aquele povo tinha as regras, tinha os costumes das suas vivências. Então ele, né, por isso é que dá o nome aqui, parábola, né? Parábola do festim de bodas, né? E lembrando aí, né, Emmanuel, no livro, né, O Consolador, né, que perguntou, né, que Jesus fala que perguntou para Emmanuel sobre parábolas, né? E é muito grandioso e belo quando eu li isso, eu nunca mais me esqueci. Desculpa se eu já repeti muito isso aí para vocês, mas é porque é muito latente na minha intimidade.
né? Quando Emmanuel, no livro Consolador, falou que as parábolas de Jesus são sementes que iria crescer, iria germinar, crescer e frutificar nos nossos corações, produzindo frutos abundantes de amor, misericórdia e sabedoria. Então, parábolas são sementes. Essa semente aqui, da parábola do festim de bodas, quando é que vai começar a germinar em nossos corações? Né? Porque, simploriamente falando, né, é fácil, né, como reflexão, eu contar quantas sementes tem uma fruta. Uma mamão, na laranja, talvez, dá até um pouquinho de trabalho. Mas eu não consigo contar quantos frutos darão aquela semente. E Jesus, então, falando para os costumes daquela época, para as pessoas que tinham aquelas vivências, então ele disse, falando ainda por palavras, disse Jesus, o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Por que Jesus foi comparar o reino divino a uma festa de bodas de casamento do filho dele? Compreendem isso? Que semente é essa, né? Comparar uma festa de bodas, uma festa de casamento, ao reino divino. E ele despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Então, todo casamento não só no conceito, né, mas o casamento na essência profunda é a ligação, é a comunhão. Por exemplo, o nosso casamento com Jesus, o nosso casamento com Deus, o nosso casamento aqui, né, nós encarnados a esse nível de evolução. Como, né, Jesus foi... Como é que nós vamos entender essa parábola, né? E, lógico, a cada casamento se convida quem? Há uma seleção para quem vai ser convidado para o casamento. Vocês se lembram aí quando o príncipe lá na Inglaterra casou, né? Alguém de nós aqui recebeu o convite para ir no casamento dele? Não, foi selecionado. E o rei, então, despachou, né? Então, deixa eu voltar aqui. Despachou seus servos a chamar para as bodas que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram a ir. Vocês já pensaram? Você foi lá, levou o convite de casamento para alguém, né? Que você vai festejar a sua alegria, e a pessoa recusou a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Então aí ele estendeu o convite para mais um pouco de pessoas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. O que nós podemos refletir? Quando nós somos chamados a servir e ajudar, normalmente é mais ou menos isso, né? Eu não tenho tempo, eu não posso, eu preciso estar em condições tais, eu preciso ter tal recurso, ou seja, é mais importante as outras coisas, né? Como ele disse aqui, ó, né? Um foi para a casa de campo e o outro para os seus negócios. E teve, olha, como é que nós vamos entender essa palavra? E teve outros ainda que pegaram os servos que foram lá convidar em nome do Senhor e os mataram. Depois de lhe fazerem feito muitos ultrajes. Eu acho que esse aqui nós podemos encaixar nosso mestre, Jesus. Aqui reencarnou,
ombreou conosco, fez o convite ao amor, ao perdão, à ajuda sem exigência, à generosidade independentemente de quem. O que nós fizemos com ele? Sova e cruz. Bom, e continua. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e queimou a cidade. Amados do céu, como é que nós vamos entender isso? Né? Como é que Deus ficou bravo? Tipo assim, né? Como é que vai ser a compreensão dessa parábola? Quando é que essa semente vai germinar em nosso coração? Porque as parábolas de Jesus são semente lançada, não é na terra, no sentido aí do potássio, do magnésio, do fósforo, né? Do carbono, não. É nos nossos corações como espíritos de Deus, né? E ele, ó, então, tá vendo? Ele exterminou os assassinos e queimou a cidade. Mas a festa continuou. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele, falou para os servos, né? E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos aqueles que encontrares. Então, a mesma coisa da rainha lá, Elizabeth, manda, ó, vai no planeta Terra inteiro e convida todo mundo para o casamento do meu neto, ou da rainha, né? O príncipe. Ou seja, é para chamar todo mundo. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Ou seja, né? Liberou geral, abriu a porta e liberou geral, todo mundo para mim. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhes: meu amigo, como entraste aqui sem essa túnica nupcial? Amados, que parábola é essa? Será que o rei não sabia que iam entrar lá pessoas com todos os tipos de túnica? Que é a mesma coisa nos casamentos, aí, né, nas bodas, nos festins, né, nas festas de casamento, inclusive, normalmente, para padrinhos e madrinhas, há toda uma exigência de cor. Para os convidados, há todo o mínimo possível de exigência de roupa, né? Blazer, vestido longo, camisa de manga comprida. Mas aqui ele falou que era para chamar todo mundo. Então ia ter gente de short, de tênis, de camiseta, sem camisa, sei lá, né? Mas ele não sabia disso. Como é que nós vamos entender isso? O homem guardando silêncio. Então disse o rei à sua gente: olha bem, gente, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Amados do céu, como é que nós vamos compreender esse item, por exemplo, né? O que vem a ser essa túnica? O que vem a ser, né? Como é que é essa apresentação? Porque, então, perdoem, porque eu não tenho, assim, outros ângulos para explicar essa palavra, porque eu não tenho entendimento e amor em mais profundidade, né? Que todos estudem aí, depois a gente pode, como se diz, né, a cada lição terão quantas interpretações quanto forem os leitores. Depois possamos trocar ideias, especialmente quando nós já estivermos juntos fisicamente, presencial, né, no nosso abraço fraterno, nós podemos trocar ideias de outras interpretações, né? Mas a que vem aqui, e talvez perdoem que eu vou repeti-la, né, que é a percepção nossa
primeira coisa, que nós já somos conscientes que nós somos espíritos de Deus e que nós aqui, inclusive no próprio livro Nosso Lar, né, que é recomendado a todos os estudos para nossa educação como espírito, né, toda a série, né, é muito claro, e Kardec também, na codificação, foi muito claro, ele fala que o corpo é uma veste, né, e esse corpo, essa veste, é para nós aqui, com esse tipo de densidade, nesse campo vibratório, de comprimentos de onda e da matéria dessa consistência. Então, a minha veste hoje não é a camisa aqui, nem minha veste hoje é o meu corpo. E para poder estar conectados, né, ao reino de Deus, ao reino do amor, né, como é que é a nossa veste? Que tipo de veste nós temos que ter? Né? E aí, né, buscando aqui então o nosso lar para nos inspirar, que eu acredito que todos que estão conosco aqui não só leram o livro Nosso Lar, mas os estudaram com muita dedicação, porque é um grande portal de abertura do entendimento do espírito. E Chico, Emmanuel, André Luiz, né, por misericórdia e amor de Jesus, nos trouxe esses esclarecimentos, né, para que nós pudéssemos viver aqui como espírito, para que nós pudéssemos compreender a nossa veste e como é que vai ser a nossa veste quando nós deixarmos essa com essa densidade. Então, buscando lá e relembrando aí, né, André Luiz, no livro, né, o primeiro livro da série, né, O Nosso Lar, né, em que ele relata, logo já na introdução, no primeiro capítulo, que a hora que ele deixou o corpo, ele se sentiu como um aleijado, que ele não conseguia movimentar no mundo espiritual. Que ele se considerou como se ele vivesse aqui como uma flor de estufa. A hora que tirou da estufa, ela se desfez. E nós estudamos no livro, né, que realmente ele rastejava naquele ambiente sombrio, escuro. Que jeito que era a veste ao qual ele se apresentou? O que nós estamos fazendo aqui agora para a nossa apresentação? Já sabemos disso, que é certa e verdadeira, ocorrerá. Mais dias ou menos dias, todos nós aqui deixaremos essa veste. E como é que nós vamos nos apresentar? Bom, nessa compreensão, né, a reflexão aqui dessa comparação que está fazendo, por que, né, vamos dizer assim, não pareceu um exagero de Jesus falar que o rei pegou o cara na festa, amarrou as mãos dele e jogou ele do lado exterior e falou, aí vai ter chorar e ranger de dentes. Como foi o André Luiz, a hora que ele deixou o corpo? É mais ou menos semelhante? Ele não tinha veste, né? Por quê? Porque ele não construiu, né? Qual foi o objetivo da vida dele aqui encarnado? Satisfação dos desejos e gostos e sensações, sem construção de sentimento. E continuando, então, para nós analisarmos e olhar para nós mesmos, né? Bom, relembrando aí 8 anos, né? Ele perambulando esse ato, vamos dizer assim, rastejando, né? Ao campo vibratório, vibracional, ao qual ele estava sintonizado. Porque é o que ele tinha, ele não tinha mais nada, né? Então aí ele foi socorrido. Foi socorrido por intercessão da mãe, que estava em plano superior, pediu ao Clarencio que o assistisse, o ajudasse, e que na hora que ele desse condições, poder atendê-lo. Até que teve um dia em que ele percebeu, né, que deveria existir alguma coisa além das sensações, além dos gostos, né, ou seja, deveria existir algo superior. Foi o dia, então, que o campo vibratório dele, né, conseguiu dar sintonia e o
Clarence Elias veio socorrê-lo. E o primeiro dia que o Clarence foi conversar com o André Luiz, estão lembrado, né? A ladainha, a lástima, que ele confessou falando do sofrimento dele, da saudade, e que ninguém cuidou dele, que ninguém fez toda aquela lástima, como nós fazemos, né? Na minha vida, olha o que os outros fazem comigo, né? Henrique de Luna, que era um médico, acompanhou e depois esclareceu para ele se ele queria se modificar. E o convite para nós é: nós queremos modificar hoje a nossa vida aqui para que a gente possa se locomover e ter veste lá? Ou nós queremos continuar fazendo sempre a mesma coisa e olhando para o que os outros fazem? Bom, André Luiz melhorou, ficou mais bonzinho, começou a ser socorrido, começou a receber tratamento, e aí já ficou mais animadinho. Mas ele era um espírito assim, né? Você vê aqui, estudou com toda facilidade, médico no Rio de Janeiro famoso e poderoso, né? Carlos Justiniano Chagas, né? Médico de renome. E ele, então, um belo dia, sentindo mais fortinho e seguro, foi procurar a Clarence para pedir para começar a trabalhar. Mas a misericórdia divina, olha os detalhes desse livro, né? A misericórdia divina, o amor é tamanho que nós temos que perceber essa sutileza na nossa vida agora, aqui encarnado, para que a gente possa caminhar. Clarence, com a sua sabedoria, amor e sensibilidade, marcou para ele o dia e o horário para fazer essa entrevista, né? Porque tudo no mundo espiritual, não sei se vocês observam, estudando a série André Luiz, tudo tem disciplina, tudo tem ordem, né? Ou seja, ninguém faz as leis por si só, igual nós estamos aqui agora. Eu sou o dono das minhas leis, eu faço as minhas vontades, eu faço do jeito que eu quero, porque eu tenho que ser feliz. Não é bem assim, né? Se nós observarmos toda a estrutura da administração, da experiência, da vivência, ao nível de evolução da coluna espiritual de nosso lar, nós vemos o que é disciplina, a ordem e tudo mais. Marcou o dia e o horário. E Clarence, então, na sua sabedoria, pegou e trouxe para conversar, junto na mesma mesa, no mesmo horário, o André Luiz e uma outra senhora. Só que ele atendeu a outra senhora primeiro. E a outra senhora, com as mesmas lástimas, que ele falou: minha irmã, mas o último trabalho que foi te oferecido, você só ficou lá 2 meses. Não, mas lá, o patrão lá, o chefe lá, era muito chato. Mas, minha senhora, lá naquele outro trabalho lá, não, mas aquele trabalho lá só ficou só 3 meses. Não, mas aquele trabalho lá era muito difícil. E foi narrando. E o André Luiz escutando a história lá. No final das contas, o Clarencio disse, né? Minha irmã, então a recomendação para você é que você, então, entre em uma fase de repouso. Vai para o Bosques das Águas, vai refletir, vai observar o que você tem feito com você mesma, porque a todos os lugares que você vai, sempre o problema é os outros. Então agora você vai ficar com você, para que você possa fazer essa reflexão. O André Luiz, bom, chegou a vez dele. Qual que era a túnica do André Luiz aqui, nos hospitais e nos laboratórios do Rio de Janeiro, ao qual ele viveu encarnado? Roupinha branca, né? Vamos dizer assim, o bottom aqui de doutor, né? Com todos os trajes, tudo, né? E era tratado com toda essa deferência. E aí, a intenção dele, a hora que ele foi para conversar com o Clarencio, era para trabalhar como médico. Eu aqui encarnado, qual é a minha profissão? O que eu faço? Sou professor, dentista, advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, sou secretária, sou atendente de padaria. Tem importância o que eu faço? É isso que vai contar? Será que é com essa veste mesmo? Porque talvez
atendente padaria lá, com aquele uniformezinho, conforme ela experienciou e tratou a quem ela serviu, pode estar com uma veste brilhante. E eu, como engenheiro, assim, está com uma veste que nem a do André Luiz, rota. Bom, mas vamos refletir, então, na ocorrência do André Luiz, para nós trazermos para a nossa intimidade da nossa lição de hoje, que veste é essa nupcial. André Luiz, sentindo, ele já pediu para o Clarencio um trabalho. Então, quando eu vou trabalhar aqui em uma repartição, quando eu vou trabalhar em algum lugar, é importante mesmo a hierarquia, o nível, ou é importante mesmo o que eu faço? E aí André Luiz, então, pediu um trabalho. E o Clarencio deu o trabalho, só que disse, André, como você foi médico, né? Sua última experiência reencarnatória foi na área da medicina, nós vamos te arrumar aqui um emprego, um trabalho como auxiliar de enfermagem. Para auxiliar os enfermeiros, para auxiliar as enfermeiras. O que fez com o título dele aqui, representado na nossa parábola? Amarrou as mãos do médico. O médico Carlos Chagas, mas o espírito imortal estava em condições apenas de ser auxiliar de enfermagem. E eu vou ser auxiliar em quê? Hora que eu deixar meu corpo. Lógico, eu tenho pedido para o Eurípides, né? E para os benfeitores que me ajudam. Pelo amor de Deus, me arruma algum trabalho lá. Não me deixe eu ficar sem serviço, né? Me arrume algum trabalho, se eu puder ser socorrido no Hospital da Esperança, e que eles, a hora que eu melhorar um pouquinho, que eu ficar mais bonzinho, que me arrumem algo para fazer. Mas a representação do nosso estudo dessa manhã é essa reflexão. A veste que o André Luiz pôs, então, aí sabe o que o André Luiz foi fazer, meu? Limpar o chão, limpar os vômitos, porque eu não sei se vocês têm consciência que o nosso corpo perispiritual, logo após nós deixarmos o nosso corpo físico aqui, carrega as mesmas características. Dá vômito, sente fome, sente sede, sente dor de cabeça, sente alegria, depende de como eu aqui estou experienciando. Então, não sei, né? Poderíamos dar infinitas interpretações a essa parábola. Como disse Emmanuel, né? Que fruto, né? Essa semente, né? Dessa parábola vai dar em nossos corações. Então, dá para nós representarmos que o André Luiz foi atado às suas mãos de médico. E ele começou, né? Por dedicação e amor, né? Um novo trabalho. E aqui onde nós estamos, nós queremos ser o top de salário, de promoções, ou nós queremos ser o top de amor e servir? Para que a nossa veste tenha condições, né? Digamos, falo por mim, que a minha veste tenha condição de eu ser algum tipo de auxiliar, por misericórdia, amor e por bondade do professor, permitir que eu seja acolhido lá, né? Então, meus amados, desculpem aí, porque eu não sei fazer melhor. Mas eu gostaria tanto que enchesse os seus corações de alegria dessa percepção agora já. Hoje, estudem esse capítulo, dediquem ele. Tem lá para nós estudarmos. Vai tirar de quem não tem e dá para quem tem. Como é que nós vamos interpretar isso? A quem muito é dado, muito será pedido. Nós estamos fritos.
Quanta misericórdia tem chegado para todos nós. Só de nós compreendermos que nós somos esses Espíritos de Deus. Que compromisso estamos fazendo conosco? Onde estamos? Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, incansáveis irmãos, que nos acolhem, que nos ajudam, que nos inspiram, que não nos cobram, que não nos julgam, que aceitam nós como nós somos, sem nenhuma exigência, nos ajudam por amor. Quanta gratidão, Senhor, por termos a oportunidade bendita de estarmos em contato com o seu Evangelho do amor, através da nossa doutrina espírita. É claro, Jesus, professor Eurípides e sua equipe, que tem ajudado a implantar em nossos corações, através dessa metodologia da evangelização de espíritos e não de corpos, fazendo frutificar essas parábolas de Jesus que nós só conseguimos compreender agora, porque já estamos sentindo que somos essas criaturas de Deus. Oh, professor, que coração magnânimo é o seu, que veio ajudar-nos a nós olhar para nós mesmos e termos o referencial de como fazer e como seguir. Nós lhe rogamos, Jesus, porque precisamos de ajuda e somos conscientes que somos ajudados incondicionalmente, ininterruptamente, desde quando fomos criados. Então, Senhor, que todos os nossos corações formem com pequenina luz, como se fosse de um vagalume, mas que todos esses corações juntos formem um faixinho de luz e reconhecimento e gratidão, Senhor, a chegar ao seu coração, a agradecer-lhe e a pedir-lhe: se conosco, Senhor. Que através dos mensageiros de luz e do amor presentes conosco em cada lar, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes do nosso encontro da manhã de hoje, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, impregne todos os nossos corações, dulcificando-os, para que a cada dia sejamos mais amorosos, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais afáveis. Que as suas vibrações de amor, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, que os seus mensageiros de luz e do amor possam frutificar, magnetizar a água dos nossos copos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico, da nossa veste física,
e das nossas células, do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro dessa manhã de hoje. E mais uma vez, o meu muito obrigado, alegria, gratidão em ter todos vocês comigo. E até o próximo domingo, a partir das 9h30. Estaremos juntos, é claro, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho.